Uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs que se encontram online neste momento. Que Jesus ampare a cada um de nós aqui, que possamos estar em paz, em luz, em equilíbrio e muito amor dentro do nosso coração. O nosso trabalho de hoje é a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ler primeiro uma mensagem do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, para nos harmonizarmos. E vamos dizer assim, é uma mensagem lá da página 95 do livro Pão Nosso, que nos fala assim: diz, Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, a eles me serão por povo. Paulo, Hebreus. E a mensagem fala assim: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando costumes, aclarando caminhos, mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem do mundo, um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, harmonizados que estamos, que Jesus esteja com todos nós, estejamos serenos, tranquilos, com amor presente dentro de cada um de nós, envolvidos então em energias salutares. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, que o vosso reino, o reino do bem, nos chegue, que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dá-nos hoje, ó Pai, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas e dá-nos o sublime sentimento de perdão aos que nos ofenderam. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e nem de influências enfermas. Envia-nos, Senhor, um raio da vossa divina luz, que assim seja. Então, o nosso trabalho, a explanação do Evangelho desta tarde, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar um pouquinho lá no capítulo 1, que nos fala que não vim destruir a lei. Nos fala da aliança da ciência e da religião. Então nós vamos ler um pouquinho dentro do Evangelho, que nos fala assim: aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo no entanto o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se, visto que se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto que a outra não terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens, entre a ciência e a religião, baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu propositadamente
deixado sobre algumas partes destes ensinamentos deve ser erguido. Então, o que queremos dizer? Que não foi nos mostrado tudo. O que é esse véu? São os ensinamentos que nós vamos compreendendo na medida, né, que conseguimos entender, né, os ensinamentos de Cristo. Então, é esse véu que ele vai, né, se desnudando na medida que nós conseguimos entender as máximas do Cristo, através da nossa caminhada. Então, a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, ela deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão. Já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos, a ciência e a religião, elas não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que se separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Estas afinidades, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga e tentam resistir, ao invés de o acompanhar. Então nós sabemos, né, que o princípio espiritual, que a espiritualidade está em todo lugar. O dia que a ciência caminhar junto com a religião, talvez nós entenderemos mais, né? Porque as pessoas ainda muitas vezes elas não acreditam ainda no mundo espiritual. Sabemos que nos hospitais, em todos os lugares, né, os espíritos estão presentes. E nós sabemos muito bem, né, que a ciência, a medicina, nos hospitais, muitas vezes estão aqueles médicos, aqueles profissionais ali, mas a gente sabe que está a equipe espiritual junto. Nós não andamos sozinhos. A ciência não se faz sozinha aqui na Terra. Na verdade, quando surgem esses conhecimentos, quando ela coloca conhecimentos de remédios, muitas vezes, né, de doenças, é porque lá no mundo espiritual também já foi colocado, é só repassado aqui para a Terra. Então muitas vezes pensamos que tudo acontece, né, aqui na Terra. Na verdade, nada foge aos dedos de Deus, e na verdade lá na espiritualidade é que é colocado tudo e repassado muitas vezes para os profissionais aqui da Terra. Então os espíritos, eles também, eles estudam para chegar até um certo conhecimento e repassar para aqueles profissionais que estão aptos a entender esse conhecimento. Então até nós sabemos, né, em hospitais muitas vezes aquelas pessoas que se encontram doentes, até pesquisas já foram feitas que por grupos, separaram 2 grupos, pessoas que oravam, né, com doenças, que estavam adoecidos naquela ala, e uma outra ala de outras pessoas que não faziam prece nenhuma e não tinham nenhuma religião. E foi constatado que aquelas pessoas que oravam, né, que oravam a Deus, elas com certeza as doenças delas evoluíam assim muito menos, né? Elas na verdade elas eram curadas muito mais rápido do que aquelas que não oravam. Então, para a gente ver como o mundo espiritual influencia sim, com a vontade, né, dos espíritos, com
uma vontade nossa aqui na Terra. Se a gente buscar, com certeza a gente vai ter. E a gente sabe que a prece, ela tem um efeito assim, né, muito instantâneo. Se não estamos bem e buscamos essa prece, com certeza nós vamos receber aquele alívio, aquele conforto naquele momento. Então, assim, comparando, né, a ciência e a espiritualidade, a gente sabe que elas deveriam andar juntas, mas ainda não acontece. Então, assim, Kardec, né, ensinou que o Espiritismo, sendo uma doutrina também em evolução, como tudo que existe, jamais será ultrapassado, visto que se a ciência provar algo diferente, lá na Gênese nos fala, a ciência provar algo diferente do que diz, ela se modificaria nesse ponto e acompanharia a ciência, né, o Espiritismo. Está lá na Gênese, no capítulo 1, no item 55. Até hoje, Kardec não foi desmentido em um único ponto. O contrário acontece com a ciência. Ela caminha na direção da descoberta do espírito, né? Vai chegar um dia que vai ser muito claro, né? Que a ciência, sim, vai acreditar. Sabemos que existem, né, hoje alguns médicos que são espíritas, que eles já têm esse conhecimento, né? Que eles, quando eles entram para dentro de um hospital, eles não estão sozinhos, né? Então chegará esse dia que todos terão essa mesma conclusão. Então, o contrário acontece, a ciência caminha na direção da descoberta, como falamos, né, do espírito imortal e seus princípios, como da reencarnação, da influência do mundo espiritual sobre os encarnados, que cada vez mais são aceitos por pessoas não espíritas. Então a gente sabe que o espiritismo, ele abrange todas as religiões, né? Não precisa necessariamente ser espírita para a gente saber que os espíritos existem. Emmanuel nos fala que o conhecimento, que a ciência, ela propicia, ela gera condições favoráveis ao desenvolvimento da fé, que precisa de conteúdo intelectual, que para crer é preciso compreender, e que a metade, que o método científico da experimentação e da observação, né, se coloca, se ajusta bem às finalidades religiosas, tendo provado a existência do espírito. Sendo a ciência a maneira moderna de obter conhecimentos e a religião um sentimento, uma e a outras se completam, de um processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. Então fica claro também que o Espiritismo, ele não vem como uma religião constituída como as demais para competir no entendimento da verdade e da religião no sentido de levar seus adeptos a terem sentimentos, né, religioso, de ligação com Deus, de elevar-se assim acima das coisas materiais, no desenvolvimento de sua espiritualidade, pelo uso da razão, na aceitação das leis divinas, no esforço de melhorar-se a si próprio e de melhorar o mundo em que vive. A fé preconizada pelo Espiritismo é a fé raciocinada, ou seja, dotada de conteúdo intelectual e submetida à luz da razão. Os princípios aceitos são aqueles que são demonstrados com evidência ou que ressaltam logicamente a observação. A ciência, ela tem muito a ganhar com suas revelações que lhe ampliam seu campo de ação, o entendimento maior do mundo em que vivemos e dos seus habitantes. Então, convidamos, né, a todos os irmãos a lerem este capítulo, né, o primeiro, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala, né, dessa aliança da ciência e da religião, e que possamos trazer, né, para o nosso dia a dia e conseguir entender que dia vai ser que nós conseguiríamos ver a religião e a ciência lado a lado, uma se entendendo com a outra. Por enquanto ainda, né, nós somos muito imperfeitos ainda aqui na Terra, então por isso que ainda não conseguimos acompanhar, né, este entendimento. Então, convidamos a todos os irmãos, então, que possam ler para ter um entendimento melhor.
Então, nos encaminhando já para as nossas preces, para as nossas vibrações, né? Que possamos envolver todos que se encontram neste momento, encarnados, desencarnados, familiares, amigos. Vamos pedir pelos doentes do corpo e da alma que se encontram em doloroso resgate. Pedimos por nossa casa, por todas as pessoas que neste momento se encontram doentes, sejam familiares, sejam irmãos aqui da nossa sociedade ou de outras sociedades espíritas, de outras religiões, aqueles que se encontram em casa, que se encontram nos hospitais, que se encontram doentes, né, por esse vírus que nos chegou, por todas as casas espíritas, pelos dirigentes de todas as nações, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelos presídios, pelos trabalhadores, pelas crianças, pelos jovens, pelos companheiros de trabalho daqui da casa, encarnados e desencarnados. Que Jesus abençoe a todos, derramando bênçãos de cura, de amparo, de amor, de compaixão e de muita serenidade. Então vamos pedir a Dr. Bezerra de Menezes que abençoe, que com seus fluidos salutares cure aqueles que se encontram doentes, que se encontram merecedores. E vamos orar então a prece de Bezerra de Menezes, pedindo eflúvios de cura, de muito amparo neste momento. E vamos dizer assim: nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramem as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Uma boa noite, um bom início de noite a todos e que Jesus permaneça no lar de cada um, curando e colocando as dádivas necessárias que todos nós precisamos. Que assim seja.